Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura coletiva dos Leitores Cansados. E perdão se você estiver ouvindo os batuques dos meus vizinhos, afinal de contas começou o carnaval aqui. Eles estão brincando, gente, mas vamos lidar com isso. Agora vamos conversar sobre Shadow Escuro, do autor Lucas Calico. Lucas, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre essa obra para a gente, suas inspirações principais para trazer isso, dessa trama de suspense que, né, vamos falar sobre ela hoje. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Lucas Calico. Chiaro Escuro é meu primeiro romance longo, uma trama de terror que se passa no interior do Rio Grande do Sul. Trouxe muito da minha experiência inspirada numa cidade que eu vivi durante 10 anos. Eu trouxe muito da minha experiência naquela cidade lá. Muitas das ambientações são naquela cidade também. E acho que a gente vai ter um debate aí bem legal também aí para debater algumas influências aí, que tem muito Lovecraft, muito Resident Evil, tem muita coisa da cultura pop aí bem legal que a gente pode tirar aí desse suco aí. Total. Já começa assim, ó, perguntando a pergunta do John. Ele queria saber sobre a inspiração para o nome do livro, realmente. Chiaro Escuro é um nome italiano para uma técnica de fotografia e cinema, né, que é um jogo de entre luz e sombra. A cidade de Pequeno Milagre era uma cidade que tem uma colonização italiana. Então, se for ver cada início de cada ato também é um nome de uma definição italiana também. Então, ele bebe muito disso. E sobre a questão do jogo de luz e sombra que tem no Chiaro, eu acho que vai passar muito pela transformação do protagonista também. Alguma questão sobre debates de aparência, né, que a gente tem ali, que é uma cidade que aparenta ser pacata, uma cidade bucólica, mas que, na verdade, esconde um segredo meio cruel aí, que daí a gente vai descobrindo ao longo da trama, né. Então, o Chiaro Escuro casa por causa disso, né. Nem tudo que é luz, geralmente é bom. Ótima escolha, realmente. Casou super. E nós não estamos aqui sozinhos. Prazer, o meu nome é Bruno de Deus. Estamos aqui para conversar sobre o livro do Lucas, mas nós realizamos 3 leituras coletivas todo mês. Então, se você quiser acompanhar as leituras junto com a gente, acessa lá o perfil dos Leitores Cansados no Instagram, link aqui embaixo para você acompanhar e participar das próximas leituras coletivas e concorrer a livros. E estamos aqui também com a Angel. Oi. Boa noite, pessoal. Eu tô ouvindo com muita dificuldade vocês aqui, mas tô conseguindo captar as palavras devagarinho. Eu vou procurar um fone só um minutinho para participar melhor. Oi, pessoal, eu sou a Gisele Carmona, eu falo aqui de São Paulo e eu tô louca para começar a falar sobre esse livro. E aí, galera, só dando um oizinho aí, eu, John Miller, sou vizinho do nosso querido amigo Lucas Calico e muito feliz aí com essa leitura coletiva. Livrão, se eu sumir em breve, é porque eu tive que ir embora mesmo, não tem nada a ver com a trama do livro. Então, prazer junto aí com vocês, gente. Oi, gente, tô animada pro debate, porque eu adoro o livro. Então, vamos. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus Leone, escritor de fantasia e futuramente hot também. Isso aí. Não tava esperando esse spoiler aí. Assim, do nada. Obrigado. Do nada ele solta essa bomba. Então tá, né? Bem-vindo ao time. Pois muito que bem, pessoal. A gente vai começar falando sem spoilers. A gente tá doido, né, pra falar com spoilers. Principalmente sobre aquele final, que eu tô ansioso demais pra falar sobre aquilo que eu terminei o livro hoje. Mas vamos deixar pra falar depois. Mas, tipo assim... Vamos lá, gente. Essa é uma trama de quê? De terror. E um terror meio ali puxado pro Lovecraft, mas também brasileiro. Puxa muito da brasilidade. Eu gostaria de saber do Lucas aqui, principalmente as principais referências dele, porque a gente está num ambiente que é basicamente pós-apocalíptico, que, na moral, me deu um aperto no peito. Eu mal consigo imaginar o que vocês enfrentaram durante esse momento que aconteceram as enchentes, né, no Brasil e tudo mais, principalmente na região que você mora. E, tipo, cara, essa ambientação foi bizarra e trouxe um clima muito opressor para a sua trama. Cara, na verdade, as enchentes foi essa a realidade que aconteceu de verdade, nas enchentes no ano passado, assim, se a gente parar para pegar regiões de Porto Alegre, cidades grandes ali da região metropolitana de Porto Alegre também ficaram metade embaixo d'água. Então, eu acho que o ambiente dessa desgraça, né, dessa catástrofe que aconteceu, bem ou mal, é um ambiente rico para a gente desenvolver uma trama dessas, né? Porque é uma trama que trabalha muito nossos medos, mas também é uma trama muito sobre altruísmo, eu acho, né? Depois a gente pode debater mais. E nasceu muito altruísmo nesse período, assim, acho que dessa tragédia nasceu uma grande generosidade, né? E uma grande humildade, assim, do povo, assim, e não só digo do Rio Grande do Sul, mas eu digo no Brasil inteiro. Foram muitas vaquinhas que foram feitas, foram muitas promoções e tudo isso para ajudar
as pessoas aqui, porque a gente teve mais de 90% dos municípios foram atingidos de alguma forma, entende? E daí a gente pega e a gente junta isso com outros medos. Eu botei um pouco da minha história, porque se for ver a cidade de Encantado, que é a cidade que eu baseei Pequeno Milagre, ela é uma cidade que ela sofre com enchentes anuais. Não precisa ser uma grande enchente para atingir a cidade lá. E eu, quando morei lá, eu morei durante 10 anos, todos os anos tinha uma enchente, e enchentes a ponto de eu ficar 3 dias preso no meu apartamento, porque a água cobria todo o saguão do prédio. Então eu tinha que fazer estoque para ficar lá no meu apartamento, porque eu saberia que eu tinha que esperar 3 dias para água descer, entende? É uma catástrofe real, é um horror real, que eu resolvi botar um pouco do horror cósmico. É uma coisa que a gente não tem nem noção da magnitude, da força da natureza que nos atinge dessa forma, porque a gente não consegue combater, entende? Então foi mais ou menos casando essas várias ideias, junto da minha história e do meu medo com o horror cósmico, que daí acabou nascendo o Que Era Escuro. Mas total. E, tipo, dá pra ver, né, na sua narrativa, realmente, dá pra sentir na pele o negócio. Cara, o da carga do terror foi justamente pela ambientação, cara, na moral. Mas a gente conhece o Tobias, né, Tobster, para os íntimos, que é um cara que, assim como nós, é um adulto fodido, cara. Coitado, sem família, trabalha de Uber, gosta muito de Subway. Já engata na pergunta, qual que é o sabor de Subway que vocês mais gostam, aqueles? Pra mim ele tá no livro já, né? Eu fui bem claro ali, botar no livro, 30 centímetros, frango empanado, todas as saladas, molho chipotle e às vezes gorgonzola. E azeite de oliva se tiver, não é todo Subway que tem azeite de oliva, né? Mas eu já sei esse pedido de core salteado. E é o mesmo do Tobias. Esse negócio do Subway virou uma piada no grupo ali, né? Porque tem gente que ama e tem gente que odeia, né? E daí agora, daqui a pouco, eu vou ser conhecido como o garoto do Subway. Daqui a pouco, se fala em Subway, já lembra de Que Era Escuro e lembra do Tobias e do Calico. A mensagem, né, se o Subway, por algum milagre, ou ver essa live aqui, esse vídeo, pode patrocinar Chiara Escuro, que ou propaganda, não só uma vez, mas várias vezes, Subway mencionado nessa literatura. Eu gostava de um finado, eu não sei se existem outras cidades, mas com almôndegas, molho vermelho, meio barbecue apimentado e um queijinho, tipo assim, podrão mesmo. Era bom. Em São Paulo. Mas acabou. Acabou. Já que ó, tá na fase sem spoilers, né? Eu vou fazer uma pergunta mais sobre suas filosofias, assim. Até o momento, eu li o seu, né, Reflexo de Schrödinger e Que Era Escuro. Nenhum desses dois livros tem aspectos de gore, assim, enfim, questões de tortura, essas questões de entrar profundamente em quesito dor, quesito sangue. Eu sou uma pessoa 100% ignorante, tá? Eu assisto pouco terror, eu leio pouco terror. Mas quando eu imaginei, eu vou ler um livro de terror, eu tava esperando o gore, da minha visão aqui ignorante. Eu queria saber qual a sua posição com relação a inserir gore nas histórias. Eu senti mais um terror no aspecto psicológico, né, do que, enfim, no aspecto visceral. Eu queria entender se você pensa em adicionar esse aspecto em obras futuras, ou é mais questão de psicológico, como é que é? É que eu acho que assim, o gore, como ele é muito visual, ele é realmente assim, ele choca muito pela descrição no livro, no caso, né, na literatura. Eu acho que ele tem que ter um motivo para estar inserido ali. Eu não gosto assim que ele seja inserido gratuitamente, assim, porque eu acho que ele perde um pouco desse choque que ele justamente quer causar. Eu tenho outros dois originais engavetados aqui na gaveta, esperando o momento deles de verem a luz, que tem o gore, e o gore tá lá por um motivo. O gore tá lá para causar um impacto. Só que na questão do horror cósmico, sempre o que pega mais no horror cósmico é o psicológico. Tanto que tu for ver no horror cósmico, frequentemente ele flerta ali com o personagem na loucura, né? Que, o personagem tá ficando louco, tá perdendo a sanidade, porque esse é o terror do horror cósmico. Eu acho que o gore é um subgênero do terror, assim, a ser trabalhado. Eu acho que ele tem o espaço dele, mas eu acho que não era pro Que Era Escuro, que eu acho que o Que Era Escuro eu queria chocar mais na intimidade, assim, sabe? Eu queria que fosse alguma coisa mais, que trouxesse mais a nossa insignificância. Eu acho que esse é o choque maior. Assim, a gente vê o quão grão de arroz a gente é, o grão de areia a gente é no universo. E, gente, dessa primeira parte, o que vocês acharam? Tipo, basicamente vem acompanhar a vida do Tobias, maravilhosa amiga dele, que eu amei ver que no fim... Não vou falar sobre isso, não, vou falar no final. Mas, tipo assim, que tem ali seus dilemas, suas questões também, tá lá pra aconselhar ele, mesmo aconselhando-o, mesmo falando assim, querido, para de ser assim, para de ser você. Tobias recebeu uma carta de um antigo amigo da faculdade, que ele nem lembrava direito assim quem que era. Mesmo assim, esse amigo estava pedindo ali por um socorro e ele falou assim, pô, vou lá. E aí, galera, o que você acha dessa primeira parte, até esse ponto da decisão de Tobias para ajudar seu grande amigo? Eu juro pra você que eu fiquei um pouco confusa na hora, porque eu falei assim, caraca, meu, ele mal lembra do cara que tá desesperado pelo cara. Não tá entendendo. No primeiro momento eu fiquei assim, jura? Mas você vai fazer tudo isso por um cara
hora que você mal lembra dele. Eu não sei se eu faria o mesmo. Me peguei pensando, talvez eu não seja tão legal assim, não sei. Ele estava se colocando como um bosta até então, né? Durante o início do texto, ele via se falando, meio que desistindo da vida até, né? Meio que, tipo, querendo jogar tudo pro alto e tal, e ainda com aquelas paradas dos sonhos que ele estava tendo e tudo. E eu tava assim, tipo, nossa, ele tá meio deprê. Aí, de repente, aparece a cara da carta do amigo e ele entra num frenesi de como se ele colocasse todas as últimas moedas da vida nessa missão, né? Eu vou fazer alguma coisa de útil, não vou ficar só dirigindo Uber, embora eu tenha achado a profissão dele sensacional, eu achei sensacional ele ser um Uber, incrível. Aí eu fiquei assim, nossa, mas rapaz, ele tá decidido mesmo. A outra lá tentou, a amiga tentou tirar isso da cabeça dele, então, eu vou, falei, tá aí. Eu não faria, não. Provavelmente eu falaria assim, então, né? Vou levar na delegacia, entrego essa carta lá e bebê eles que resolvam. Não seria altruísta nesse nível, mas achei interessante, achei que tá bom, né? Vamos ver onde isso vai dar. Até porque não teria história se ele não fosse, né? Cara, eu fiquei assim, juro, eu fiquei de cara com ele, que eu achei que ele ia ser mais egoísta. Mas aí, quando de repente ele veio com essa ideia de vou apostar minhas fichas nesse salvamento, nessa heroísmo, aí ele me quebrou. Porque eu falei, não, ele não é egoísta, cara. Se ele fosse egoísta, ele não tava fazendo isso. Ele, na verdade, só tinha desistido. E aí ele achou um motivo, de repente, para lá vou eu. Mas eu tenho muito mais para falar ainda dessa história, porque tem um ponto lá que eu já comecei a desconfiar, mas quando veio a confirmação, eu quis matar algumas pessoas, inclusive o Lucas, mas tudo bem. A gente deixa para falar isso mais para frente. Vamos ver. Leia esse livro depois. Volte aqui e comente o que você achou dessa parte do final. Porque na leitura coletiva, no começo, a gente tava, tipo assim, quem não tinha lido ainda, tava aquele negócio, né? Tipo assim, vamos acertar pedras no autor, vamos acertar pedras no autor. A gente falou assim, gente, que é isso? Pra que isso tudo? Aí a gente chegou no final do livro. Vamos conversar muito sobre isso daqui a pouquinho. Vamos deixar no mistério por enquanto. Mas... eu admito que sim, mas eu pensei muito nesse sentido também, de tipo assim, minha vida já tá desse jeito, não tenho nada a perder, talvez agora eu faça a minha vida fazer sentido. Vou lá, parceirão. Talvez tenha sido até uma forma dele, tipo assim, talvez antes de tudo isso acontecer com a vida dele, da vida adulta chegar com força, assim, bater na cabeça dele em geral, talvez ele tivesse essa personalidade antes, né? Não à toa rolou o que rolou e aconteceu o que aconteceu e tudo desenvolveu naquele final ali. Eu acho que é bem isso mesmo, porque o livro começa, na verdade, o Tobias, ele é um cara que tá no fundo do poço, né? Ele é Uber porque foi a alternativa que ele encontrou, porque ele não conseguiu ser mais nada. E o Uber, ele tinha o carro dele, daí era um serviço que ele conseguia fazer. E a questão dele ter ido, principalmente atrás do Gustavo mesmo, não lembrando muito dele, na condição que estava o Estado na época ali, muito embaixo d'água, a polícia não daria o valor que deveria dar para uma denúncia para um achismo do Gustavo, né? Porque a carta dele é muito vaga nesse sentido, assim. Ele fala que ele acha que vai se meter numa fria, mas na verdade isso ele é muito vago, ele não fala quem que tá fazendo isso, ele não fala por que estão fazendo isso ou qual seria o motivo, né? Tobias meio que pensou naquele sentido, vou levar pra polícia, eles vão amassar isso aqui e vão botar fora, né? Vão botar na lata de lixo aqui do lado, assim que eu sair da delegacia. Então o Tobias pensou, eu já não tenho nada pra fazer aqui, eu não tenho nada que me prenda aqui. Eu vou lá tentar dar algum significado pra minha vida estagnada. E ele foi. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa aquela hora, eu tô assistindo aqui a chamada no pior notebook do mundo e eu não consegui reconhecer nem minha própria voz com o áudio que estava antes. Não, eu estava pensando sobre o que a Gisele falou e eu acho que é justamente por isso que tu não iria se o Gustavo te chamasse e eu não iria também. Eu tenho mais propósito do que o Tobias tinha ali, acho que tu também, né? Ele só viu aquilo como propósito, né? Eu sou uma pessoa sem nada que conseguiria ir atrás daquela forma, com aquela entrega, né? Foi dessa forma que eu enxerguei, que isso só me reforçava como o Tobias era um homem perdido. Só pra dizer que eu salvaria todo mundo, resgataria, mataria, botaria na testa, porque eu sou diferente de vocês. Mas dito isso, eu achei bem curioso, assim como a Gisele e a Cíntia. E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que tanto o Tobias quanto a Vitória não se lembravam bem do Gustavo, mas eles começaram a ler juntos e, tô me lembrando. Eu tive a impressão de que, como eu sabia que era terror cósmico, eu tive a impressão de que estava sendo meio que implantada memórias neles. Foi a justificativa que eu criei à época. Assim, não vou entrar em spoiler, não vou dizer que sim ou que não, mas foi o que eu concebi
naquele momento. Eu também pensei nesse lado, viu? De ter alguma coisa sobrenatural que fazia quem estava não naquele lugar ser esquecido de alguma forma, meio Darius vibe. Lucas, diga pra gente, é um fator meio sobrenatural mesmo ou na verdade é só porque o povo tinha uma vida caótica e esqueceu dos colegas da faculdade com a gente? Ah, tá. É que eu tinha trancado aqui, eu não tava conseguindo ver. Na verdade, é sobrenatural mesmo, né? Porque depois, à medida que a trama for avançando, a gente vê que, na verdade, existem outras forças controlando a mente das pessoas, né? Ali em Pequeno Milagre. Então tem um pouco desse... Como se fosse um encantamento, assim, para não despertar muitas suspeitas, as pessoas acabam esquecendo o que está acontecendo ali, ou pelo menos ignorando a existência, né? Porque à medida que a trama for avançando, isso aí a gente pode debater na parte de spoiler ali, Pequeno Milagre faz algumas coisas que deveriam ser notícia, mas na verdade não são por outros motivos, né? Que é a questão ali que a gente vai ver depois de toda a influência que tem ali em Pequeno Milagre e algumas coisas exóticas que tem em Pequeno Milagre também, que acabam forçando as pessoas a meio que esquecerem ou aceitarem aquilo ali como se fosse normal, pelo menos, né? Então, sim, é uma questão sobrenatural ali que protege, blinda um pouco tudo que acontece na cidade, né? Gustavo, inclusive, né? A própria existência dele. Bem dito, porque além desse mistério de uma carta meio assim, suspeita de um amigo da faculdade, tem o lance dessa cidadezinha que não é afetada pelas enchentes, né? Que é uma grande questão ali. Por quê? Por qual motivo? O que está acontecendo? Isso é o que vai fazer você querer ler esse livro. Então, lembrando que o link para ele, tanto a versão física quanto a versão digital, está aqui embaixo na descrição. E a partir de agora, a gente vai entrar na zona de spoilers. Então, vamos fazer o seguinte: você vai ler este livro, depois você vai voltar aqui e conversar com a gente. Porque esse tipo de livro é o tipo de livro que você vai precisar conversar com alguém depois. Então, essa é a sua oportunidade. Então, pessoal, a partir de agora, eu vou com calma, gente. Não vamos lá no final logo, não, sabe? Não vamos começar no xingamento assim tão rápido. Vamos, assim, passar com calma, assim, sobre os eventos tranquilamente. Aí, quando chegar um momento, a gente começa a falar, porque eu tô muito curioso. Mas é isso, com spoilers. Pá! Eu queria falar que eu não quero bater no Calico, não. Porque, eu tinha inclusive comentado esses dias no grupo, né, que eu tava muito, muito, muito doida para resenhar esse livro. Eu só resenho os livros que eu gosto demais, porque eu tenho um monte de outras coisas para fazer e eu leio muita coisa, só que eu esqueço de anotar as coisas importantes e aí, no fim das contas, eu não esqueço o que eu precisava falar na hora de resenhar. Então, só os livros que realmente me marcam muito eu consigo parar para resenhar. Mas eu não quero bater no Calico, primeiro porque esse livro não é do gênero que eu costumo ler. Porque eu não sou muito fã de mistério, não sou muito fã de terror, horror, o próprio horror cósmico, eu não sabia nem o que era, né? Tive que procurar depois. Mas o Calico, ele me cativou pelo carisma dele, e aí eu falei, quero dar uma olhada nesse livro aí. Comprei entrei na leitura coletiva. Eu acho que esse livro vai abrir portas para mim, para eu começar a ler pelo menos mistério, ou um terror mais leve, ou um horror mais leve, porque ele foi simplesmente incrível, né? Eu estava comentando ali no chat agorinha que o jeito que o Calico fez as peças do quebra-cabeça se encaixarem, como absolutamente tudo do começo, do meio, tem uma explicação plausível no final, foi um negócio simplesmente incrível para mim, dá para entender tudo, né? Eu adoro esse tipo de história que você chega no fim e você entende tudo que tinha para ser entendido antes. Eu gosto muito, eu me sinto assim, vendo o plot se desenrolar na minha frente, eu consigo visualizar o negócio, é muito bom mesmo. Até os camarões mutantes foram explicados nesse livro. Até os camarões mutantes. Eu adorei essas criaturas, inclusive eu jogo RPG, né? Tanto o MMORPG quanto o RPG de mesa e RPG narrado, e eu adorei essas criaturas estranhas que o Calico criou e a forma como ele descreveu também, eu achei muito genial. Só fazer uma ressalva aqui que não são camarões mutantes, tá? São quase lagostas. Então respeito com os bichinhos. É desse tamanho? Eu tava imaginando pequenininho. Pode ser um pouco menor. É quase uma lagosta, sabe? Só que uma lagosta é meio diferenciada, né? Já eu sou uma grande fã de terror. Uma grande fã de terror. Então, quando eu comecei a ler, de cara, eu pensei no Lovecraft, porque ele tem muito essa coisa do mistério, que vai te prendendo aos pouquinhos, que vai te abraçando, quando você menos espera, você está lá no meio do escuro. Então, assim, eu senti o clima Lovecraft logo no começo. Acho aquela cena também da lanchonete sensacional. Como eu gostei daquela cena da lanchonete, achei muito boa aquela cena da lanchonete, que de repente você tá assim e pá, começa a acontecer tudo, você fala, misericórdia, eita que o bicho começou a pegar. É o que eu falo, nessa hora, a Gisele teria pegado o carrinho dela e voltado
casa. Vai dar merda, cara. Ninguém não vem um espírito do nada te falar volta pra casa e você não volta pra casa. Não, você volta pra casa. Enfim, mas eu curti muito a maneira como a história foi amarrada de fato. Coisa que você vai acompanhando, você vai entender realmente só lá no final, o que é bom, né? Senão a gente não teria narrativa. Eu acho que o que foi mais legal foi o quanto dá para se apegar ao Tobias, porque ele é um cara, tipo, gente como a gente, sabe? Ele tá só perdido. Aí você vai começar a sentir uma certa pena dele, assim, conforme a carruagem vai andando. No começo você fica meio assim, ai meu Deus do céu, camarada, qual é a tua? Mas aí depois você começa a ficar, tipo, porra, tadinho, ele tá perdido, e ele tá indo mais profundo ainda. Alguém tira esse rapaz do escuro, pelo amor de Deus. Eu tava ficando desesperada por ele. E assim, durante a trajetória, eu confesso que eu desconfiei de tanta gente. Eu entrei na paranoia do lugar, porque eu desconfiei de todo mundo, mas absolutamente de todo mundo desconfiei. Que eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui, eu sei que tem, eu tô tentando descobrir de onde tá vindo, assim, tirando o óbvio, né, que aí você chega no lugar, volta a dizer, desci do barco, vi aquelas lagostas esquisitas, eu volto! Que isso? Não, gente, como assim? Não, ele insiste em ficar, as pessoas são estranhas, volta pra casa, pelo amor de Deus. Aí, quando ele ficou, depois de tudo isso, eu falei, então, ele não volta mais, acabou, ele vai ficar aí, e é isso, ele aceitou a desgraça. E assim, aí realmente é só desgraça. A partir do momento que esse desgramado aceita ficar nessa cidade com toda essa paranoia de coisa acontecendo, acabou. Ele ficou e só se lascou. É de paulada na cabeça até... Gente, como assim? O pobre do homem. Então, assim, eu achei que justamente o Tobias, a trajetória do Tobias é muito gostosa de ler. Apesar de a gente estar num livro de terror, apesar de todas as desgrameiras que aparecem no caminho, é um cara que você sente. Você fica, meu, como assim, amigo? Você tá só se lascando. E juro, caramba, Lucas, você conseguiu me deixar paranoica nesse livro. Porque, cara, eu tava num ponto que eu já não confiava mais em ninguém. Tava assim, não vai por aí, não confia nela, não faz isso. Sei lá, todo mundo parecia potencialmente trágico, todo mundo parecia potencialmente ruim, saca? Tirando o óbvio, aquele padre, pra mim, era o óbvio. Tirando o óbvio, os outros você falava assim, cara, pode ser qualquer um. Fazendo as merda aí dentro. Até pro pobre do Jean sobrava, porque eu não conseguia pensar. Como assim esse moço tá aí sozinho nessa casa? Não fez nada pra fazer por ninguém? Não, tá metido no meio também. Eu tava nesse nível, pra você ter uma noção, tá? Mas não escapou nem Olivia na minha lista de perigosos. Não escapou ninguém. É isso. É apenas isso. Eu acho que essa ideia da paranoia aí, eu acho que a quantidade de gente que veio me falar depois que tava desconfiando da Olivia, eu falei, nossa, mas a Olivia e o Jean, cara, eu tentei fazer eles da forma mais genuína, assim, da forma mais pura possível, assim, porque eu não queria que despertasse nenhuma suspeita, né, deles, mas a Olivia e o Jean, assim, era o alvo de todo mundo tava achando que eles estavam com o nome sujo. Aproveitando que a gente tá falando de personagens, eu quero dizer que você tá completamente enganado com relação ao Saldanha. Ele não é ruivo. Ele é aquele, tipo, peçanha, tá ligado? Ou tipo miliciano, tropa de elite. Eu tava com a imagem na mente. 100%. O Jean, eu imaginei ele com sotaque do Jacan. Nossa, eu só ouvia a voz do Jacan o tempo todo. Eu adorei os quesitos de formatação que você fez, né? De tudo, assim. Inserir as letras de músicas, inserir aqueles que significava, tipo, os barulhos. Eu adorei também a maneira que você escreveu a fala do Jean, assim, foi sensacional. Depois eu falo do final, porque eu quero deixar o pessoal falar, porque quando eu falar vai ser para dar spoiler mesmo. Nossa, Matheus me quebrou agora com essa do Jacan e do Peçanha, cara. Pronto, agora eu vou ficar na minha cabeça com isso também. Mas eu vou falar da Olivia, porque assim, ó, gente, eu vou justificar por quê que eu fiquei desconfiada dela. Ela não tinha álibi suficiente para estar ali, saca? Tipo, o álibi dela era muito fraco. Tava de passagem. Como assim, rapaz? Ninguém tá de passagem nessa cidade.
Quem tá de passagem já passou, não tá aqui, saca? Não, você não tá de passagem, não. Tem, sei lá, tem coisa estranha nessa história. Então, assim, ela não me convencia por causa disso, que eu ficava assim com o álibi dela. Não, ela não tem álibi suficiente, ela não tem motivo pra estar aí. Por que ela tava aí? Por que ela encontrou o Tobias? Por que ela foi defender ele? Não sei, tá confuso. Aí eu fiquei muito desconfiada dela por causa disso, confesso. E o Jean é o que eu falei. Tá lá, parado na casa, tipo, o chefe dele sumiu, desapareceu, o bicho tá lá cuidando da casa do nada. Ah, meu Deus do céu, não tem coisa nessa história. Aí eu fiquei toda confusa. Depois, eu simpatizei pela Olivia, mas até o último minuto, eu te confesso, Lucas, ela tava na minha lista. Até o último minuto, até aquele momento da conclusão, eu tava ainda desconfiada dessa, confesso. Não conseguia tirar isso da minha cabeça, a coitada da Olivia. Essa questão do Jean também, que o Matheus falou também, foi um desafio bem grande, porque o que acontece lá em Encantado, a cidade, né, que inspirou o Pequeno Milagre, tem uma colônia muito grande de imigrantes haitianos. Atualmente, na história do Rio Grande do Sul, na nossa geografia atual, isso é uma realidade. A gente tem aqui uma grande colônia, não só em Encantado, mas em diversas cidades do nosso interior aqui, que tem colônia de pessoas vindas de outros países, inclusive o Haiti, na região do Vale do Taquari. Então, foi uma forma também de homenagear e deixar mais verossímil a trama. E sobre a questão do sotaque dele, foi bem difícil até montar aqueles diálogos, porque eu queria mostrar um sotaque bem carregado, porque eles têm esse sotaque bem carregado. Eu não queria que o leitor simplesmente visse assim, falou o Jean com um sotaque carregado, daí eu vou lá e boto a oração perfeitinha. Não, eu quero que o leitor também sinta essa dificuldade até para ler, mas entenda o que está escrito ali nas páginas, entende? Só que eu quero que o leitor sinta, porque é uma dificuldade de quem tá na região lá. É difícil a comunicação com essas pessoas também, assim, porque essas pessoas, elas vêm, muitas vezes elas aprendem aqui, no dia a dia, eles acabam aprendendo português. Então isso aí deixa o desafio maior dessa comunicação. E eles são muito educados também, e isso é uma coisa que o Jean, ele é muito polido, ele é muito urbano quando ele vai se comunicar tanto com o Tobias quanto com a Olivia. Então, esse personagem representa todo esse impacto, a história de Encantado atualmente, né? Né, a gente fica lendo muito esse negócio de suspense, a gente fica desconfiado por mesmo, não existe gente boa, assim, a gente não acredita no coração das pessoas. Tipo assim, eu queria acreditar, me mantive firme e fiquei feliz. Mas, tipo, eu pensei que depois do que aconteceu, o Lucas ia pegar no nosso coração e ia se espremer, fazer um suco, beber e rindo, sabe? Mais ou menos assim. Só que algumas coisas, por mais que não tenham dado certo, deu certo. Mas, tipo, gente, tenho que admitir, igual eu coloquei lá no grupo, eu fiquei com dó do carro, velho. Mas, tipo, ele gostava muito da HD20 dele. Gostava demais. Todo aquele carinho, todo aquele cuidado. Fiquei feliz que no final acharam ela. Eu acho que, tipo assim, podia ser simbólico, né? Da amiga pegar e cuidar dela a partir de então, sabe? Como tal qual um ente querido, uma lembrança. Pegar esse carro, chegar lá na cidade e botar fogo em todo mundo. Esse é o meu final imaginário. Fazer uma FIC, né? Fazer uma FIC, Vitória e HB20. Ou Olivia e HB20. Ou fazer meio que um Thelma e Louise no carro, assim, Vitória e Olivia no HB20. Por favor! O carro sentiente? Olha, quando vê, isso aí daí já... Daqui a pouco vão reclamar que é plágio. Claro, né, gente? Uma cidade que não está sendo o Batuque também desconcentrado, mas bora lá. É tipo, uma cidade que está acontecendo um rolê desse, de não estar sendo atingida por algo que está devastando tudo ao redor, tem algo esquisito aí, né? E aí vem a questão do John. Ele quer saber como foi essa mistura de folclore com horror cósmico para a criação da criatura principal. Porque sim, no começo a gente é apresentado, né? A grande mãe é apresentada como uma santa católica ali, a padroeira da cidade. Mas não é bem isso não, né? Como a gente pode perceber. No interior do Rio Grande do Sul, né, existe muito essa questão, assim, de padroeiros, assim, né, de histórias que levam ao nome do município, coisas assim. Isso, inclusive, reflete no próprio livro, que era Escuro, que mudou o nome depois de ter sobrevivido à segunda enchente, né? Que daí a cidade era Água Benta e virou Pequeno Milagre. E no Rio Grande do Sul tem muito isso. A gente tem uma cidade que se chama aqui Anta Gorda, por exemplo, aqui, que é uma história de pessoas que numa canoa no rio estavam seguindo uma anta gigante, sabe? E isso aí vira do história da cidade, virou nome da cidade. A questão da velha mãe, ela acaba misturando, e uma das coisas que eu achei muito legal de explorar, principalmente no Quero Escuro, é que essa a cultura local
independente da cidade que for aqui do Rio Grande do Sul, ela é adotada por várias religiões. Então, tu vai pegar, por exemplo, assim, a velha mãe, ela, por exemplo, na igreja, tem lá o símbolo do Cristo crucificado, né, Jesus na cruz, e a velha mãe ajoelhada nos pés dele. Existem outras religiões que adotam também a imagem da velha mãe. E isso existe em várias cidades do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem a Maria Degolada. A Maria Degolada foi uma mulher que foi proclamada santa, né, depois de ter morrido violentamente em Porto Alegre. E ela é reconhecida, assim, pelas pessoas ali da região, ali do bairro dela, e de várias religiões. É gente católica, é gente de religiões afrodescendentes, forte no Rio Grande do Sul isso. E por isso que pareceu tão verossímil. Porque ali em Encantado a gente tem padroeiro da cidade, a gente tem pessoas icônicas na cidade que são respeitadas como se fossem santos. Então vamos, gente, vamos pro spoiler, mas assim, também com calma, antes da gente começar a pedrada, tem a grande revelação, né, que rola um sacrifício aí, né? Sacrifício anual? É anual, não é? Todo ano tem que fazer esse negócio, credo. Então, tipo assim, e digo mais, né? Tem uma entidade de cobra colossal gigantesca que eu nem consigo mensurar, imaginar o tamanho dela. É isso que eu amo no horror cósmico. Me lembrou da época que eu jogava RPG do Cthulhu, muito bom. Aí, tipo, assustador. Não só isso, o sacrifício tem que ser de bom grado. Gostei muito da parte que você colocou, Lucas, no sentido de o quanto, com o passar do tempo, teve que se moldar formas alternativas para se fazer uma pessoa querer se sacrificar-se. Porque antigamente só o fanatismo religioso era o suficiente, mas aí começou a ficar meio difícil. Acho que essa foi uma das coisas que eu mais gostei. É justamente o fato de que, tipo, como tem que ser voluntário, né? O quanto as pessoas ainda estão dispostas a se sacrificar por um ritual. E aí, achei que isso foi muito interessante. E aí, eu já sabia, nessa parte que eu percebi que ia ter essa coisa do sacrifício voluntário, foi onde eu já imaginei o final dessa história. Eu já imaginava onde se ia dar, né? Porque exigia um herói, né? Exigia alguém disposto a se sacrificar pelos outros. Mas, enfim, mas eu gostei muito da forma como o ritual aí, essa coisa dessa manipulação religiosa funciona, porque ninguém contesta, né? Eles estão todos, assim, por mais que eles estejam sobre os efeitos daqueles possível chá, né, daquelas plantas, tanto que eles acabam aparecendo com colorações um pouco diferentes de vez em quando, cara, ainda assim, é muito o que se diz, né? Tem a tal da mãe para todo lado que você olha tem a tal da mãe. Todas as missas são rezadas pelo mesmo padre, que diz para todo mundo como aquilo tem que ser regido, como tem que acontecer, que a bênção só vem se eles derem algo em troca. Então, assim, é muito fácil você manipular um grupo que não tem acesso a outras coisas e que vai acreditar única e somente na voz daquele homem. Então, eu achei bem interessante essa forma como o Lucas descreveu as situações lá dentro mesmo, né? Como as pessoas estão tão envolvidas com isso que elas... Ok, é só mais um sacrifício, gente. Nem é nada tão absurdo assim. É um por vários. A gente botou um para baixo d'água, mas tem um monte ainda. É para proteger a cidade. Então, assim, a história dos fins justificam os meios funcionou muito aí, né? Tipo, é aquela história. É só um. Qual é o problema? E aí, talvez, se essa bendita dessa cobra cósmica pedisse mais, eles ofereceriam mais. Se falassem tem que ser bebês, eles ofereceriam bebês. Porque é isso. Eles já não estão mais raciocinando fora dessa casinha. Eu achei isso bem interessante, de verdade, porque tirando as questões cósmicas, tirando os sacrifícios reais, a gente vê muito disso ainda, né? Muitas comunidades que levam aquela coisa tão a sério que eles são capazes de machucar alguém que está fora daquele quadradinho que eles acreditam. A gente vê isso até em outras situações. Mas, enfim, gostei muito, de verdade, dessa parte da história. Eu acho que foi que mais me prendeu, assim, porque não era só o horror pelo horror, não era só o medo pelo medo, né? Tinha motivos, tinha todo... Por isso que eu gosto tanto de terror psicológico, porque o fundo dele é pensar. E esse é o melhor terror que tem. É aquele que termina com alguma ideia para você ficar matutando lá, alguma ideia real. Porque eu falo, a gente lê livro de terror pra gente se assustar, mas a verdade é que a realidade é tão assustadora também. Se a gente botar tudo no papel, a gente percebe que a gente já tem os nossos próprios monstros todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu gosto muito dessa história porque ela faz a gente pensar, ela leva a gente para um lugarzinho ali de acho que eu já vi isso em algum lugar.
Eu gosto muito dessa questão do controle da religião da fé, né? A fé controlando pelo medo. Eu acho que isso aí não é datado. Existe há tanto tempo e ainda não é datado, porque a gente vê várias vezes aí, a gente vê vários casos de seitas que se suicidam, matam e fazem tudo que dá na cabeça em busca de algum outro objetivo sobrenatural, né? Então, eu queria explorar isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu queria explorar isso também, mostrando que as coisas vão se moldando atualmente, assim, porque por mais que a gente encontre ainda esse tipo de seitas, com certeza os costumes dessas seitas mudam também. Então, aquela crença que antigamente pegava muito forte um pequeno milagre, que, tipo, a gente vê, por exemplo, essas civilizações antigas, o sacrifício era uma realidade dessas civilizações antigas que acreditavam em deuses e outras divindades, assim. Aquela história que a vida que se entrega vale mais do que 100 vidas tomadas, sabe? E é isso. E isso aí estava reinando em Pequeno Milagre. A única coisa que a gente pega, eu fiz isso aí ter um medo concreto por trás, né? Tinha um controle por trás. E por mais que a gente visse, por exemplo, os motivos do padre, daí entrando agora num spoiler bem profundo do livro, a motivação do padre era muito egoística, né? Porque era ele se preservar. Na verdade, também ele via como se ele estivesse preservando a cidade toda. Uma cidade aí, sei lá, se tu parar para pensar matematicamente, faz sentido o pensamento do padre, porque vamos supor que a cidade tivesse aí 10 mil habitantes. Para proteger esses 10 mil habitantes, uma vida por ano, 10 mil anos. Matematicamente, essa cidade ainda estaria fazendo mais bem do que mal por se manter, do que tu perder aquelas 10 mil vidas, né? E eu acho que passa muito por aí esse raciocínio, um raciocínio meio utilitarista, que estava se preservando ali nesse local, né? Aquele dilema da escola, né, que o professor joga na roda, assim, tipo, tem o trem, tem gente amarrada X aqui, ou uma pessoa que você conhece ali, qual que você vai? Aí você fica assim, meu Deus, é basicamente isso. Aí, gente, tipo assim, menção honrosa, que cenas macabras, aquele povo com os olhos azuis, pele cinza, olhando tudo quanto é lado, sabe? Que é isso? E outra, tipo assim, depois que eles tomaram aquele chazinho daquela plantinha, a mãe não tava só na cabeça dos outros, tava na cabeça deles também. Então, tipo, não tinha escapatória. Era basicamente isso. Uma vez que pisou ali, tomou o chazinho do padre, já era. Até pensei assim, será que o chazinho do padre que tá causando alucinação? Mas não, tem um bichão lá mesmo. E aí que entra essa questão do controle, né, que a gente tava falando antes do porquê que eles se esqueceram do Gustavo e porquê que nunca ninguém denunciou o que acontece em Pequeno Milagre. No final a gente vê que meio que aquela água tá meio que contaminada, porque existem aquelas plantas no fundo da água e as pessoas ali, tem uma notícia que fala que as pessoas vão lá para pegar a garrafinha da água benzida e não sei o que e tal, e isso aí é uma coisa que se espalha. Então é meio que assim, a conclusão que a gente chega no final, assim, é que a cobrona lá, a Boyunatep, ela tá meio que, existe uma sementinha dela dentro de cada um de nós, porque a água se mistura, a água ela vira universal. Então as pessoas acabavam sendo manipuladas, né, encantadas, enfeitiçadas a meio que ignorar a existência de Pequeno Milagre. Por isso que Pequeno Milagre estava prosperando, que era uma cidade que estava programada para as pessoas ignorarem a existência dela. Bizarríssimo. Não me conhece, pessoal. Talvez você tenha uma semente da mãe em você. O Lucas, na verdade, é um profeta que veio revelar a verdade pra gente. A gente reúne profetas aqui na leitura coletiva, né, gente? Lucas, você já assistiu Attack on Titan? Nunca vi, mano. Não vi. Eu não tenho costume de ver anime também, mas já me recomendaram, inclusive, esse anime aí pra ver. É que tem uma plotline similar, assim, com ingestão de fluidos e, enfim, outras pessoas tomam controle de você, por assim dizer. A questão que eu usei pra deixar mais verossímil, eu nunca vi o Attack on Titan, né? Mas eu queria deixar isso visual de alguma forma. Daí foi aí que entrou a questão da prata coloidal, que eu vi desse documentário das pessoas que ingeriam prata coloidal como se fosse uma coisa sagrada, né? Daí entra aquela mistura, assim, no caso do livro, era uma coisa realmente sobrenatural que elas estavam tomando, mas as características físicas e fisiológicas que causava nelas era semelhante à da prata coloidal. Por isso a questão da pele azulada, do olho ficando azul também, sabe? Daí foi uma forma de deixar um pouco mais verossímil essa transformação também. Não, eu não ia fazer nenhum comentário muito relevante. Eu só ia falar que o Lucas fala isso depois de eu ter tomado 1,5 litro de água enquanto eu estava conversando aqui com vocês. Aí vem me solta essa da sementinha na água, em todas as águas. Ô, Lucas. É pra tu pensar bem, é melhor tomar Coca-Cola. Vamos decidir aqui quem que será o sacrifício desse ano, gente. Vambora, alguém se voluntaria. Tô brincando. Mas, tipo... Não, Matheus, tu é o cara que vai atrás da gente. Você já falou aqui. E já sabe pra quem mandar a carta caso aconteça alguma coisa. Mas no final vão morrer de qualquer jeito. Então, pelo menos você será aquele que vai se sacrificar por nós.
A gente já A tem gente vai uma. mandar a carta pra ele nem vai se lembrar da gente. Eu Mas ficar pensando, Bruno, Lucas, quem são essas pessoas? Rio Grande do Sul, só conheço o meu país, Rio de Janeiro, filho. Aqui não saio do meu lugar. Mas eu ia falar justamente sobre esse final. Agora tá liberado, né? Tipo, eu adorei o final. Tipo, eu acho que você, a voz contrária, não sei, pô, não vou tacar pedras, eu acho que é o único final possível. E assim, eu acho que fala muito da necessidade do homem que é morrer se sacrificando em uma batalha, tá ligado? O nosso sonho. É o que a gente foi feito para fazer, só que a modernidade nos impede. Me lembro muito o final de Blade Runner, no sentido de, enfim, você ser uma pequena engrenagem num sistema muito maior, você encontrar propósito dessa forma. Eu até, Neon Noir, o final também tem esses aspectos, né? Então eu adorei a mensagem, eu achei que era o único final possível, assim. Tipo, eu entendo os sentimentos negativos, mas para mim não existia outra opção, sabe? Deixa eu falar, porque a Laura já tá com cara de muito brava, então eu acho que ela vai ficar mais ainda. Mas, mas falarei. Seguinte, eu tive certeza de qual era a vibe do Gustavo naquela cena em que eles salvam ele de dentro do cativeiro. Naquela hora, eu pensei, se esse filho de uma mãe não tá morto e tava aí só esperando eles resgatarem, não. Né. Esse cara tá cagado. Aí eu alisei a da Olivia um pouco, que eu falei. Eu só voltei a desconfiar dela de novo naquela última guerra lá no final. Eu falei, como assim, mano? A moça sumiu? Como é assim que essa parada? Mas enfim, o final, eu confesso que eu não consegui sentir raiva do Bonatep. Eu senti muito ódio daquele padre. Aquele desgraçado, eu senti um ódio profundo dele. O Gustavo também, porque o Gustavo era um grande cretino que, se bobear, ia atrás da vitória depois, sabe? Enfim, dois cretinos. Egoístas, cretinos, que só estavam pensando no próprio rabo. Então, esses aí eu tava com muita raiva deles. Agora, a nossa amiga cobra gigante e poderosa, ela só parecia querer se alimentar, gente. Até aí. Pô, aquele desgraçado fez um pacto, pediu uma coisa, ela pediu algo que ela queria. Falou assim, beleza, você quer isso? Tá bom, mas eu quero alguma coisa em troca. Olha, se a gente parar para pensar, o capitalismo faz isso com a gente, então tá por aí. Então eu não consegui sentir tanto ódio da entidade. Era uma entidade. Então eu senti muito mais raiva de quem aceitou toda essa palhaçada com a entidade, saca? Aí fiquei com muito mais raiva desses seres, porque eles sim eram egoístas. E eu achei até que ela foi bem fofa com o Tobster no final, né? Podia ter sido uma criatura bizarra que só pode partir pra cima dele, enfim. Não, meio que foi um abraço de mãe mesmo. Talvez apertado demais, talvez, mas foi, saca? E eu concordo com o Matheus. Eu também acho que é o único final possível. Porque se ele deixasse o Tobster vivo, ia ficar muito piegas. E ele não ia achar como encontrar isso, entendeu? Ao mesmo tempo, deu oportunidade para a Olivia viver a vida dela, porque a Olivia queria viver. Ele já não estava lá tão afim disso. Então, assim, meio que foi um sacrifício muito mais por ela do que pela cidade amaldiçoada. Mas foi um sacrifício, né? Então, assim, eu achei até um final... Eu gostei do final, de verdade. Eu só não gostei do fato de que, tipo, o Gustavo e aquele maldito padre saíram ilesos dessa merda toda. Eles eu gostaria de ter visto morrendo. Muito, muito, muito. Mas... bom, Pequeno Milagre podia ter continuado lá, não me importava, sabe? Já deixa os zumbis azuis lá na deles, com paciência. Mas, assim, esses dois eu queria que tivessem sumido. Mas eu fiquei feliz pela Olivia ter se livrado da treta toda. Pelo menos ela ter tido a oportunidade de continuar vivendo. Mas eu fiquei pensando, sabia? Quem garante que a Vitória não ia ser a próxima? Quem garante que Gustavinho ia mandar uma carta pra ela falando que era o Tobias? E falando, vem, querida, vem que você vai ser a próxima. Precisamos de mais sacrifícios aqui, meu bem. Porque um ano passa bem rápido, gente. Um ano passa bem rápido. Logo a cobrinha precisa comer de novo. Então, sei lá. Mas eu gostei do final, de verdade. Eu vejo pela cara da Laura que ela não gostou, que ela ficou putíssima, mas realmente eu concordo com o Matheus. Eu não vejo outro final possível. Desde o princípio, o Tobias é o herói, ele é o que se sacrifica, ele é o que larga a mão pelos outros. E isso já estava muito claro no perfil dele, muito claro. A Olivia não, a Olivia já tinha muita energia. Vamos lá, a gente faz, a gente resolve, a gente acontece, não sei o que, não sei o que. Ia ser meio triste matar ela nesse final.
Não ia ser, sabe? Ela ia ser um sacrifício dolorido. Ele é triste, mas meio que a gente já veio se acostumando com a possibilidade dele simplesmente largar tudo. E o cara tava todo cagado no final, costela quebrada, não sei o que quebrado, tava todo quebrado, ele mal conseguia respirar. Como é que esse homem ia se salvo? Então, assim, só abraça logo, vai com um boi na tepe, porque não sei nem para onde vai quando é consumido por uma entidade cósmica. Mas vai, né? Não é? Lucas, responde aí. Para onde vai quando é engolido por uma entidade cósmica? Aí tem muitas coisas, né, nesse final aí. Eu acho que primeiro tem que ressaltar a homenagem ao gênero, porque tu vai pegar o horror cósmico urbano, o raiz mesmo, assim, não existe final feliz, né? A pessoa ou morre ou fica louca. São esses dois os finais possíveis pro horror cósmico. Eu não queria deixar o Tobias louco. Então, foi a forma de fazer esse autossacrifício dele valer, porque, como a Gisele falou, o Tobias, quando começou a história, ele era uma pessoa sem rumo, né? Uma pessoa sem rumo, inclusive há uma conversa, aquela primeira conversa que ele tem com a Boyuna, com Boyuna Tepe, através do Padre Léo, ela fala assim, tu já estava pensando uma vez em tirar a tua vida por nada, por que tu não tira por tudo? Basicamente foi isso que ela falou, e foi isso que fez ele pensar, né, e foi isso que faz todo o arco do Tobias, eu acho que valer a pena, porque ele era uma pessoa que não valorizava a vida dele, para onde que a vida dele tinha ido, terminou valorizando tanto a vida, que ele deu a vida pela pessoa que ele estava amando. Então, eu acho que isso fecha o ciclo de uma forma bonita para ele, né? Uma forma poética por Tobias. E sobre a questão de que para onde a gente vai quando é engolido pela... Eu vejo como se fosse uma... Eu gosto de pensar como se fosse um Valhalla, o sacrifício dele. Então ali ele vai ficar no paraíso. Eu me ofereço. Exatamente. Eu gosto de ver isso porque... E também tem outra coisa que a Gisele falou que é bem importante, mesmo que eu nunca escrevi o livro pra gente ficar com raiva da Boyuna Tepe. A Boyuna Tepe eu quero que seja visto como se fosse uma cobra de verdade. O que é a cobra de verdade? A cobra de verdade come os ratinhos, ela come os roedorzinhos que a gente vê e é a natureza dela. Chamado de Cthulhu, a gente fica com raiva dos cultistas. A gente não fica com raiva do Cthulhu. A natureza do Cthulhu é destruir o mundo, é acordar e botar o caos na Terra. Mas os cultistas que são quem estão efetivamente trazendo ele pra fazer isso. Tu vai ver, o bebê de Rosemary, a gente vê o bebê de Rosemary, a gente não fica com raiva do diabo. A gente fica com raiva do aceita, que tá fazendo todo aquele inferno com a mulher. Entendeu? Então, eu queria que realmente, pra mim, os vilões da história raiz mesmo é Padre Léo e Gustavo. Boyuna Tepe é uma engrenagem nisso. Tipo, ela é o vulcão que a pessoa se joga. A gente não fica com raiva do vulcão quando vai lá uma pessoa se sacrifica. A gente fica com raiva da crença e da fé que faz as pessoas fazerem isso. Então, pra mim, pra mim é hashtag inocente. Boyuna Tepe só tava entediada, tadinha. Tô aqui sem fazer nada há mó tempão. Deixa eu fazer um pacto aqui, só pra causar um pouco na vida desses seres humanos. Eu faria o mesmo. Mentira, não sei. Eu nunca parei pra imaginar como é que eu seria uma quantidade de cósmica. Mas, Laura, você não tem nada a dizer, não, Laura? Eu tô querendo saber sua opinião um pouquinho. Gente, eu tenho sério problema com expressões faciais, acho que já deu pra perceber. Mas eu tenho. Agora, eu vou me defender também, porque quando eu li isso, eu não tinha ninguém pra reclamar. Mas eu tenho 3 coisas pra justificar. A primeira é que eu sou do romance, então separar o casal pra mim é um grande problema. Porque nós, leitoras de romance, não gostamos de finais tristes. E o segundo, que para mim é o pior de todos, é essa grande ideia de que o homem sempre tem que ser o herói e a jornada dele sempre tem que ser a maior, porque a Olivia era uma mocinha super forte e decidida, e aí ela precisa que um cara se sacrifique por ela. Tipo, eu sei que a morte dela ia ser triste, mas seria muito diferente se fosse. E eu acho que eu tava até falando isso pro Lucas essa semana, que eu queria muito ler livros em que as personagens femininas tivessem menos a necessidade de que um grande herói precisasse se sacrificar por elas e não que elas sejam tão frágeis a ponto delas não serem suficientes para serem um sacrifício. Eu tinha certeza que era a Olivia que ia morrer, na verdade. Enfim, fica a minha revolta. Eu acho que esse segundo ponto é o mais interessante para mim. E o terceiro, falando sobre os vilões que estão vivos, é que, assim como no Fim das Moscas, eu vou levantar o couro para que tenha um segundo livro e que eu shippo a Olivia com a Vitória, sim, já que agora ela está solteira. E espero que elas fiquem com o carro dele e voltem lá para matar todo mundo. E, finalmente, as mulheres sejam as protagonistas e não as que precisam serem salvas. Mas aí eu apoiei totalmente. Totalmente. Agora, querida? Não! Agora?
Meu, se você sério, você já viu homem escrevendo protagonista mulher? É um pouco triste. Não, eu vou defender porque o conto que lançou agora da Joana é muito bom, ela é uma protagonista mulher, é muito boa, então eu acho que o Lucas escreve boas protagonistas mulheres, mas isso foi um erro, Então fechou, Lucas. O conto dele da protagonista mulher eu ainda não li, tá na minha lista para ler agora. Mas eu acho muito justa a sua ideia de fazer Olivia se juntar com Vitória. Eu acho justíssima a ideia, acho maravilhosa, inclusive. Pega a HB20 lá e... Tá livre a ideia, pode usar, Lucas. Pronto, Lucas. Olha só, no fim das moscas a gente te deu várias ideias para você fazer a parte 2. Toma aí, agora a gente tá te dando várias ideias para fazer a parte 2 desse também. Ó. Eu vou ler primeiro e eu conto para vocês, com certeza. Fechou. O Fim das Moscas, eu já tenho umas 4 ideias anotadas aqui, pensando, não, eu preciso fazer esses contos aqui agora, porque o pessoal fica me cobrando e pelo menos vai ter que ser um por ano que vai ter que sair aqui. Então eu já tô com as ideias anotadas. Só que a questão da Olivia, agora defendendo o meu ponto de vista, assim, não teria como ela se sacrificar, porque a Olivia não teria motivo para ela se sacrificar. Primeiro, porque ela tinha sido sequestrada e ela ia passar pela questão do condicionamento. E o Tobias, para não deixar isso, daí sim ele teria motivo. Só que para não deixar a Olivia só com uma donzela indefesa, que na verdade quem conduz toda a investigação é ela, né? Ela que lidera, ela que fala pro Tobias, não, agora a gente faz isso, a gente faz chouriço, agora vamos para lá, vamos para cá, e o Tobias ali só existindo, sofrendo e tentando acompanhar a onda como ia. E quem estava liderando, na verdade, o barco da investigação sempre foi a Olivia. Então, só que eu não via no final o sentido assim, primeiro porque eu nunca ia matar a Olivia, eu gostava muito daquela personagem, eu gosto muito dela, nunca ia fazer isso com ela. Inclusive, eu gosto mais da Olivia do que do próprio Tobias. Daí eu pensei assim, tem que matar alguém, então vai o Tobias. Já tava querendo ir pra vala mesmo. Eu queria adicionar aqui, que eu vou retirar a carteirinha de feminista de vocês. Porque onde já se viu querer matar uma mulher no lugar de matar um homem? Tem que matar um homem, porra. Mas, tipo, gente, não, se fosse a Olivia, ela ia chegar lá e ia fazer um pacto 2.0. Assim, vocês vão não sabem de nada não, Sá. Verdade, ela passou na AB, filho. Ela ia usar a Exatamente. argumentação. Eis o ponto. Então, se tiver o livro Ela 2, ia- esse é o final. Se Ela ia fosse chegar e Olivia, ia falar assim. ela teria ela ia- negociado com a entidade, não ia precisar de sacrifício. Exatamente. A Mas Olivia ia você- ter chegado e falado assim, não, vai lá, engole a cidade e deixa só nós dois vivos. O seu Adão e Eva. Aí, ó, viu? Gente, eu só gostei do final porque eu gosto de terror, pra mim tem que ser tragédia e tristeza. No mínimo agridoce. Comprados. E- Nossa, vocês são todos comprados. Só vou acrescentar ali que eu, assim, eu nunca quis que a morte do Tobias fosse uma coisa surpreendente, tá? Eu acho que eu sempre tentei deixar todas as pistas ali no caminho pra pensar assim, é assim que o barco vai tocar e ele vai terminar a jornada dele ali. Eu não queria que isso aí fosse... Daí, como eu tava achando que essa parte da trama tava tão clara, eu resolvi daí impressionar e tentar causar essa surpresa no leitor de outras formas. Daí as formas que eu arranjei foi primeiro a traição do Gustavo, pra ele mostrar que foi tudo um plano muito bem arquitetado, como eles falam, e a questão do Padre Léo também, porque a questão do Padre Léo ali, eu confesso que foi durante a própria escrita que para mim veio essa informação, que eu pensei, não, o Padre Léo, ele é o primeiro imigrante, ele é o cara que estava lá desde o início, sabe? E isso para mim deixou muito melhor ali a história, né? Porque daí traz o significado meio que pessoal pro vilão, que eu acho que era mais ou menos isso que eu tava sentindo muita falta, assim, até chegar no final ali, mas daí isso aí deu pro Padre Léo, assim, um motivo bem verossímil e até de certa forma compreensível também, né? Pra ele poder fazer todos os horrores que estava fazendo. Eu já ri tanto aqui que eu acho que eu já esqueci o que eu ia falar. Mas, não, sério, eu gosto da ideia. Gosto da ideia da Olivia voltar lá, mas ela poderia voltar escondida. Tipo, o Gustavo chama a Vitória, saca? No mesmo esquema que ele fez com o Tobias. Aí, só que ele não sabe que Vitória já é amiga de Olivia, já está junto de Olivia. Olivia vai escondida pra lá, junto. E aí, elas armam um plano para matar o padre e o Gustavo. Dane-se a cidade! Só mata aqueles dois, tá tudo certo. Eu já peguei ranço daqueles zumbis, tá tudo bem. Então, assim, ou então, melhor ainda, a Olivia vai lá só para fazer um pacto com o Boinatep. Tenho certeza que Boinatep ia aceitar a Olivia melhor. Certeza. Com certeza. Não é? Acho que é uma ideia. A gente já deixaria a Laura mais feliz, olha. Eu acho. Não tem nada que vai me deixar feliz. Até porque a cobra é mulher, né? Então ela. Então, rapaz, é isso que eu tô falando, entendeu? Acho que ela se daria melhor conversando ali, ó, um tete a tete com a Lívia ali, acho que daria uma conversa boa, entendeu? Daria para negociar melhor. Mas Eu acho que não vai acontecer, gente. Não tenho esperança.
Mas você O sabe que o vai que acontece? acontecer, Sabe o que vai acontecer é o Gustavo presidente do Brasil. Daqui a pouco. É, desgraçado, não fala isso, não. Que eu não tive Lucas abraçar essa ideia. O Gustavo Não, mas- termina a história falando, né? Ele tá mirando alto. Ele tá mirando Exato. alto. Exato, esse é o perigo. Esse é o perigo. Não, sério, não dá não. Mas eu entendi o ponto da Laura, gente. Eu entendi. Faz sentido o ponto dela também. Não faz E sentido eu- nenhum o ponto da Laura. Ai, Lucas, olha, eu nem. Então, eu já vi por caso de vocês é um relacionamento antigo, então não adianta discutir. Vocês não Qual sabem o pacto? se esse menino escreve, não. Ai, gente, então, Lucas, considerações finais, assim, alguma outra opinião, pessoal? Eis o momento. Não, só agradecer a presença de todo mundo aí, foi bem legal. Como falei para vocês, foi o mês da leitura coletiva, em que pese seja muito legal acompanhar todo mundo, assim, foi um mês que teve alguns desafios aí, né, porque, como eu falei para vocês no grupo ali, a Olivia era um personagem que era muito querido por mim, porque era baseado numa cachorrinha minha, que faleceu, né, um pouco antes da gente começar a leitura coletiva. Então, assim, eu tenho muitos motivos para gostar da Olivia, não querer que ela se sacrifique, querer que na história, pelo menos, ela esteja bem e segura. E realmente, obrigado por todo mundo. O apoio de vocês foi muito importante ali, principalmente quando eu compartilhei essa informação. Foi as palavras que vocês me falaram no grupo ali, deu muita força para mim, principalmente para a gente continuar esse projeto. E que bom que a gente continuou, que bom que eu adorei o nosso encontro aqui. E espero que a gente faça muitas mais vezes. Existem outras obras que estão saindo. Estou lançando também, como o Matheus falou ali, vai ter obra de gore que vai sair, vai ter suspense que vai sair também. E tô louco pra gente continuar debatendo isso nas próximas histórias também, porque esses encontros da leitura coletiva da Nicho aqui sempre são uma delícia de participar. Então, tô muito feliz. Bom, que os livros do Lucas sempre vai ter um final que a gente vai entrar numa discussão que não vai acabar, né? A gente vai ficar falando sobre isso o resto da nossa vida inteira. Tipo, Tá virando igual tradição Arnulfo. já, né? Tá virando tradição. Justo. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Foi sensacional. Mais uma leitura coletiva sensacional. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, pessoal.